Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais um dia na tua santa presença. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus do impossível, Deus. Deus da salvação, da libertação e transformação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito obrigado por mais um dia de vida, Deus. Agradeço ao Senhor, Pai. Espírito Santo, que esteja cuidando de nós, dá-nos força, reveste do teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, nós do mal, porque o teu reino e poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, né? Ele é tremendo, ele é fiel. A palavra de hoje é muito forte. Todos os dias, né? Ele dá uma palavra para nós, né? Graças a Deus. Aqui em Ezequiel 34, versículo 1 em diante. Eu não sei se o Espírito Santo que vai falar. Se vai, vou continuar lendo tudo. Ou só um. Aqui fala a profecia contra os pastores infiel. Está falando dos pastores infiel. Não está falando pastores, mas sim tem os fiel, infiel e os fiel, né? Tem os dois lados. Então tá falando aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz ao pastor assim: Diz ao Senhor, para falar com o pastor, para pregar, né? Para falar que diz ao Senhor. Diz ao Senhor Deus: ai do pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Não deve os pastores apacentar, não o dever é pastor, não dever os pastores apacentar as ovelhas. O dever do pastor é apacentar as ovelhas. Come a gordura e vós veste de lã. Matais o cevado, mas não apacentais a ovelha. As fracas não fortalece. Está falando dos pastores que maltratam a ovelha, né? E a adoece, não curaste. A ovelha está doente espiritualmente e não cuida da ovelha, né? Quebranta, curaste e a quebrada, não liga, ligaste, e os desgarrada, que não tornaste a fazer, e pedir, não buscaste. Aquela ovelha que está perdida não vai atrás, não liga para aquela ovelha, né? Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Maltrata a ovelha, não trata a ovelha bem, né? Se ela está passando por um momento difícil, ele não liga. Então, gente, a explicação aqui, todos já conhecem essa palavra, eu creio, né? Aqueles que não conhecem, Deus vai falar, o Espírito Santo que fala com cada um de nós, porque para mim explicar, as fracas não fortalece e as doentes não curaste, quebrantada não ligaste e desgarrada, não tornaste trazer a perdida, que não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E quer que a pessoa e trata a ovelha com rigor, com dureza, né?
aquilo que a pessoa não vive, ela quer que a ovelha vive aquilo que ele não, que, a pessoa, que o pastor não vive, mas ele está pregando uma coisa que, que ele não vive. E quer que a ovelha faz da forma que é para ser feito, com rigor, com dureza. Assim espalhaste por não haver pastor. Assim a ovelha se espalha por não haver pastor. E tornará-se sem pasto para toda a esfera do campo. Aquela ovelha sai da igreja, né? Porque ali não tem um pastor, porque se tem um pastor, o pastor vai cuidar. E ela fica desgarrada e, como fala aqui, a minha ovelha desgarra por todo o monte, por todo o alto outeiro. Assim minha ovelha anda espalhada, e toda a face da terra ser haver quem perguntasse, que ninguém pergunta pelaquela ovelha, e por ela nem quem buscasse, e nem ninguém busca. Portanto, os pastores ouve a palavra do Senhor. Pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo, e eu diz o Senhor, quanto a minha ovelha foram entregue à rapina, e a minha ovelha viera a servir de pasto. Todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuram a minha ovelha. Ela serve de carne, né, para os bichos, os animais do campo. E assim mesmo não apacenta as minhas ovelhas. Portanto, o pastor ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de se apacentar. As ovelhas e os pastores não se apacentarão. As ovelhas, o pastor não apacentarão, mas assim mesmo livrarei a minha ovelha. O pastor não vai cuidar mais daquela ovelha, não cuidar não, apacentar aquela ovelha, porque ele deixou aquelas ovelhas desgarradas, ele deixou para os lobos, as feras do campo comer, né? Acabar com elas. E aí ele fala que ele, né, ovelha do pastor, e não se apacentarão mais. Assim mesmo, livrarei a minha ovelha, da sua boca, e não lhe servirá mais de pasto. Porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as minhas eu buscarei. O Espírito Santo, né? Jesus, ele está falando, né? Que ele vai atrás das ovelhas. Ele vai atrás das ovelhas dele, né? Meu Deus. Buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio da sua ovelha, despreza. Assim buscarei a minha ovelha, e o livrá-la-ei de todos os lugares, por onde andares. Espalhaste no dia nublado e de escuridão. Retirá-la-ei do povo, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e a apacentarei nos montes de Israel,
junto aos rios de um rio, em toda habitação da terra. Em, em bom e em bom pastor apacentarei nos altos monte de Israel, e será o seu aprisco. Ali deitarão um bom redil e pastarão em pasto gordo no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Deus, pedindo a, pe, a pedida, oh meu Deus, a perdida buscarei, e desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Glória a Deus, aleluia. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacente apacentarei com juízo. E quanto a vós, ovelha minha, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre as ovelhas, entre os carneiros e bode. Oh, Jesus, misericórdia. Caso não vos basta o bom pastor, aqui está falando do bom pastor. Caso não vos basta oh meu Pai, me ajuda, Deus. Os bons pastores serão que pisai o reto de vossos pasto, e ao vossos pés não vos basta. Beba a água clara, senão que suja. O resto com os vossos pés. Quanto a minha ovelha, ela passarão, que é a vez de pisar. Com os vossos pés beberão os que a vez de sujado. Beberão o que a vez sujado com os vossos pés. Por isso, Senhor Deus, assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Porquanto com o lado e com os ombros dai empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que espalhei para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina. Glória a Deus. E julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Suscitarei sobre ela um só pastor, e ele apacentará e o meu servo Davi, o que apacentará. Ele lhe servirá de pasto. E eu, o Senhor, serei por Deus. Oh, Jesus, me ajuda. Eu, Senhor, lhe serei por Deus.
e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, disse: farei com ela uma aliança de paz, acabarei com a fera da terra, habitarei em segurança no deserto, dominarão nos bosques e dela dos lugares ao redores do meu outeiro. Farei uma bênção, farei descer chuva no seu tempo, chuva de bênção senão, chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua da sua novidade, e entrarão segura na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, enquanto que eu quebrar as ataduras do seu jugo, e os livrar das mãos dos que serviam delas. Não servirão mais a rapina. Aos glória a Deus, o gentil e as feras da terra nunca mais os devorarão. Glória a Deus, aleluia. Habitarão na terra seguramente, e ninguém a vez de os espante. Glória a Deus. E levantarei uma para o Jesus, pastarão de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levantarão sobre si o opróbrio do gentil. Saberão, porém, que eu, o Senhor, teu Deus, seu Deus, estou com elas. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque elas são o meu povo e a casa de Israel. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelha minha, vós, pois, ovelha minha, ouve do meu pastor, homem sois, porém eu sou vosso Deus, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então fica para a meditação de todos, né? Tá bem clara essa palavra. E como a palavra, o Senhor tá falando, né? Que ele vai atrás das ovelhas dele, né? E ele que vai cuidar. E a explicação é até que Deus está me dando, o Espírito Santo, né? E que Deus fala com o coração de cada um, né? Que eu creio que já está falando no coração de cada um. E aquilo que precisamos se consertar, que nós venhamos se arrepender do nosso pecado, né? Aquilo que precisamos melhorar, vamos melhorar, né? Que Deus, ele dá sempre a oportunidade para cada um de nós, todos os dias, né? Para nós que já venha se arrepender dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Que Deus venha trabalhar em cada coração. Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver que eu marquei aqui, meu Deus. Aqui. Ai, Jesus. Em Salmos 23. A felicidade e o temor ao Senhor, como nosso pastor. A felicidade de temor ao Senhor,
Ó Senhor, como nosso pastor. Tá falando de Deus, né? Jesus. Ó Senhor, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente. Deixa eu tomar água aqui. Guia-me mansamente a água tranquila, as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare uma mesa perante a mim e na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, que palavra, né? Então aqui a correção, né? Aqui tá falando dos maus pastores, né? E aqui, e dos bons também, né? Falou da palavra do Senhor, falou de tudo, né? E aqui tá falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Refrigera minha alma. Deita-me faz verde pasto. Vem mansamente nas águas tranquilas. Refrigere minha alma pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? A palavra de hoje foi essa. Muito obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus por mais esse dia maravilhoso. Ora ao Salmo 91. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás os leões e a áspide, calcarás o espelho do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Se achá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Acordei muito cedo hoje, tomei o sono. Mas muito obrigado, Jesus. Apresento o café para o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo vem do Senhor, tudo é para glorificar o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E meninas e meninos, fiquem todos com Deus. Jesus ama todos nós. Eu amo em Cristo Jesus. Eu volto se assim Deus eu permitir. Tchau, fique tudo na paz. Tem uma sexta-feira abençoada, não só sexta-feira, fim de semana, cheio da presença do Senhor. Vou ficando por aqui. Tchau, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus eu permitir. Tchau.